Jovem Conservador de Direita. Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Você não cumprimenta as pessoas como costuma cumprimentar? Ai, o doutor já não vive sem o meu boas, pessoal. Então, ande lá. Doutor, faça lá outra vez. Já disse, envergonharam-me com Aí o senhor tornou-se autoconsciente. Fizeram-me shaming. Pela primeira vez. A minha saudação. E eu houve agora... uma pessoa que lhe disse isso. E isso afetou-lhe a autoestima de início de programa para sempre. Boas, pessoal. Okay. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. Uh-huh. Aqui ao meu lado temos, como já devem ter imaginado, o protagonista deste podcast, o doutor Jovem Conservador de Direita. Olá. Antes de começarmos a falar de assuntos, vamos, se calhar, lembrar as pessoas que a revista, o número 2 do número 2 da revista Le Docteur, já está disponível para venda, não é, doutor? Já está disponível, já saiu a primeira remessa para a casa das pessoas e fiquei muito contente porque houve muitas pessoas que pediram na empresa, Sim. O que é ótimo. É que já nem sequer vão a casa, ficam só na empresa a receber revistas e a fazer o seu dia-a-dia. E são pessoas que se calhar estão em teletrabalho, porque recebem a revista no trabalho e depois o trabalho manda-lhes para casa. Ou obrigam-se a ir ao trabalho. Então, têm tantas saudades do seu local de trabalho que dizem: olha, enganei-me, eu estava em teletrabalho, é verdade, enganei-me, preciso de ir aí ao trabalho buscar uma revista. O doutor não acha que algumas pessoas podem sentir-se humilhadas de receberem um envelope dirigido, porque o doutor, eu sei porque estou envolvido nesse processo logístico, o doutor faz questão de tratar... É a única pessoa envolvida em processo logístico. Sim. O doutor faz questão de tratar as pessoas por doutor no envelope, não é? Certo. Porque a partir do momento em que alguém compra a sua revista, ganha automaticamente o direito a ser tratada por doutor. Correto. Ou seja, é como um diploma. É. E não acha que as pessoas, ao receberem a revista, a dizer doutor X, não podem ser humilhadas no seu local de trabalho? Olha, este tem mania que agora é doutor e... Lá está. Em empresas mais informais. Erro. Mas isso é um erro. Empresas mais informais. Empresas piores, não é? Sim. Só aí é que as pessoas são humilhadas. Porque a partir do momento em que eles veem que recebem um envelope, alguém que podia ser o eletricista, não sei o quê, passa a ser o Dr. Helder, de repente as pessoas pensam: não, calma, que esta pessoa merece um aumento. E merece muito mais desta empresa. Mas sobre a revista, é curioso que numa semana em que deu tanta polémica a disciplina de formação cívica, não é? Que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Cavaco... Cidadania. Sim. Em que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Cavaco assinaram uma petição para que essa disciplina deixasse de ser obrigatória porque há pais que querem proteger os filhos do marxismo cultural. E o número da revista do doutor, que já estava escrito antes dessa polémica, é sobre educação e sobre os efeitos que o marxismo cultural tem nas crianças. Vamos até um bocadinho mais atrás, que é, se bem se recorda, o primeiro número, que ainda tem, quê? Quantos exemplares é que aquilo tem? 6? Tem poucos, mas ainda há. Ainda há. E pode variar conforme a procura, se houver interesse. Façam uma petição, peçam ao Dr. Cavaco. Sim, para fazer um baixo-assinato. Um anexo à petição da educação para a cidadania, não é? O primeiro número que estava escrito desde meados de julho, de repente a minha revista tem como tema central racismo e vimos que durante o mês de agosto não se falou de outra coisa. Sim. Agora... manifestações e homicídios, quer dizer... Correto. Enfim, é triste falar disso, mas o doutor podia ter evitado algumas tensões sociais que aconteceram na altura, se o seu número tivesse saído mais cedo. Este número, o que é que acontece? Está escrito há bastante tempo mesmo, e quando sai, ao mesmo tempo o doutor Nuno Melo entra em meltdown no Twitter. E a petição, doutor? A petição do doutor Cavaco? Correto. Portanto, o doutor... consegue, é uma espécie de Nostradamus. É. Infelizmente, a sua revista sai ao mesmo tempo que as polémicas estão a acontecer. É isso mesmo. O que me torna mais eficaz. As pessoas, como não têm esperança média de vida para conseguirem ver as profecias do Dr. Nostradamus, não tiveram. Pelo menos as pessoas para quem eu faço profecias têm a esperança média de vida ideal para conseguirem acompanhar as minhas profecias. Mas pronto, esse é o tema grande da revista. Depois tem outros artigos. Tem um artigo que eu escrevi em que descrevo a noite perfeita para mim, uma setlist DJ. Também tenho a minha habitual receita do Olhicau, que tem feito sucesso em muitas casas. Tenho recebido bastantes mensagens de mães
que Mas vai dizer qual é que é deste mês? Não. A do mês passado foi Bonicau à Brás. Certo. E tenho recebido um feedback muito positivo de pessoas que... que têm feito? Hoje em dia é o prato preferido de muitas crianças. Levarem para a telescola. Comem um tupperwarezinho de Bonicau à Brás. Este mês tem outra receita, que eu não vou desvendar qual é. Terão de comprar para saber. Tem também o quê? Tem também Tenho uma dica de sedução minha, que eu nunca resultou comigo, mas pode ser que resulte com algumas pessoas. E depois... Tem um texto sobre o livro liberal, da autoria do doutor, do livro da Bíblia do Liberalismo, que é o 1984, do autor liberal Dr. George Orwell. Exatamente. Que era completamente antissocialista e pró-comunismo, mas o doutor explica isso melhor. Correto. Tem uma crónica sobre 1984, que é... Tornou-se há pouco tempo um livro liberal, e a partir do momento que se tornou, agora é para sempre. Sim, há o Atlas Shrugged, tem o 1984, o Caminho para a Servidão, sim. E o Harry Potter, o Dr. Harry Potter. Que bem lido, também é uma Bíblia liberal. Porque é sobre um colégio privado para pessoas especiais. Exatamente. Tem meios para o pagar e puderam usufruir da sua liberdade de escolha e não tiveram de se limitar à escola pública da sua área de residência. Correto. Tem também uma técnica de liderança que eu ensino às pessoas para utilizarem na sua empresa. Que é uma técnica de liderança originalmente definida pelo Dr. Jeff Bezos. Exatamente. Que é aplicada na Amazon. Inclusivamente tem uma ilustração com o Dr. Jeff Bezos, ou seja, toda a revista é ilustrada pela doutora Gui Castro Felga, que pronto, é esquerdalha, mas é forçada a fazer ilustrações de direita para sobreviver. Mais uma vez, o doutor é um mecenas de pessoas... Normal que se faz na arte, não é? É um mecenas de pessoas que estavam em sofrimento e que o doutor, eu tiro-a da sarjeta, faça aí uns desenhos e 1 milhão de euros vá à sua vida. Sim. E tem também ilustrações curiosas. Há uma em que o doutor, aparece uma ilustração do doutor em garoto, a admirar a estátua da doutora Margaret Thatcher. Sim. E pronto. Não vamos desvendar a história por trás disso. Correto. Mas tem a ver com a educação. Ou seja, está uma revista muito interessante. E tem um artigo que vamos falar como primeiro tema. Sim. Exatamente. Depois falamos desse artigo. Certo. Dizer também 2 palavras para os patrocinadores das revistas e que apoiam a revista deste mês, que é a Casa Zeca, e que se as pessoas quiserem utilizar um código de desconto que vem na revista, podem usufruir de descontos na Casa Zeca. A Casa Zeca, que é o quê, doutor? É uma casa que tem como título Zeca. Vejam na internet Zeca e procurem. E temos também o apoio este mês de vinhos da Casa Pedro Milanos. É um grande nome de vinhos, doutor. É, vinhos do Douro e que... O doutor gostava de experimentar beber um vinho com Milanos. Imagine saber que foi o doutor Jesus com Milanos a fazer esse vinho e o vinho estar aqui hoje. Adorava. Adorava beber esse vinho na missa. Sim. Sim. O doutor Padre a cuspir esse vinho, não é? Sim. Se calhar vinho com Milanos é uma espécie de vinho em pó, não é? Se não estiver bem conservado. É provável. Tem de misturar em água e mexer com uma colher. É tipo... É como o Tang? Sim. Ok. Vinho Tang? É, mas uma garrafa de vinho com Milanos em pó dá para 1000 garrafas de vinho líquido. Ok. Então isso é Sunquick. Sim. Ok. Mas este caso do Pedro Milanos não tem Milanos mesmo. Não tem. Não. É uma... Pronto, tem uma história curiosa também o surgimento do nome. Mas que também é dito na revista, sabia? É dito na revista. Ou seja, é uma revista que uma pessoa aprende com os textos e aprende com a publicidade. Branding. Exatamente. Tá? Vamos ao podcast? Não, se quer dizer que já foram vendidos mais de metade dos exemplares da edição limitada, numerada e autografada e pronto. Mas ainda há alguns disponíveis e se forem a tempo... Alguns, à metade. Se foi metade, à metade. Foi mais de metade. Então há menos de metade. E entre o tempo em que nós estamos a gravar e o tempo em que o episódio vai sair, vão acontecer coisas. Ok. Mas, em princípio, ainda vai haver alguns, portanto... E se quiserem reservar, ainda há também números disponíveis do primeiro. Reservem em reservas@jovemconservadordedireita.pt. Exato. Muito bem. Trate lá disso, então. Ponha a música. Tema da semana. Qual é, então, o tema especial desta semana, doutor? Como sabem, é um tema que é agridoce para mim. É
É mais doce do que agri. É, sim. Agri. É mais doce. Doutor, quando um tema é mau para si, o doutor diz que é um tema agri. Este tema é bastante agri para mim. É agreste. É agriste. É assim? Não, esse tem de dizer agri. Ou é agri ou é doce. Quando eu gosto é doce, é isso? Sim. Ok. Neste caso é agri e doce. É, mas mais doce. É o meltdown do Dr. Nuno Melo. O Meltdown número 2. Eu relembro que ele já Faça lá um histórico. O Dr. Nuno Melo já teve um meltdown aqui há uns tempos, um meltdown, que nós referimos neste podcast. Na altura era a propósito da disciplina de educação para a cidadania, em que ele resolveu abraçar a causa daquele pai que, para ter posts na internet, que é um pai que está ligado ao Chega, não há problema nenhum nisso, mas para ter motivos para fazer posts na internet, proibiu os filhos de ir à disciplina de educação para a cidadania. Eles foram reprovados. Mesmo deram-lhes hipóteses de planos de recuperação, eles não quiseram, porque, pelos vistos, educar para a cidadania vai contra os princípios e a consciência daquela família, e o Dr. Nuno Melo abraçou essa causa. Essa causa voltou à ribalta, como já referimos, por causa da petição assinada pelo Dr. Cavaco e pelo Dr. Passos Coelho, e o Dr. Nuno Melo voltou com um vigor tremendo às redes sociais. E desta vez resolveu contar uma história que se passou numa escola do Porto. Sabe qual foi essa escola, doutor? Qual foi? Escola Indeterminada do Porto. Sim. Mas é recente essa escola? Ele não referiu o nome da escola, portanto... Mas passou-se. Sim, passou-se. Ele ouviu dizer, sim. Alguém lhe disse, ele acreditou nessa pessoa e decidiu partilhar essa história com base em ter acreditado na história que essa pessoa lhe passou. Sim. Correto? Exatamente. Okay. Ou pessoa, ou mensagem do WhatsApp, ou sonho, não é? Ou post num blog. Sim, qualquer coisa. Okay. Ele também não diz onde é que foi buscar a história. Ele, porque um político protege as suas fontes. Um político, quando lança um rumor, ele tem o dever... É como aos jornalistas, não é? Certo. Ele tem o dever de não dizer às pessoas onde é que ele foi buscar aquela história. Se resulta com a Coca-Cola, resulta com um político. Sim. Eles não revelam o ingrediente secreto, o Dr. Nuno Melo não revela de onde é que apura os seus factos. Portanto, tudo o que o Dr. Nuno Melo diz é sempre verdadeiro, quer por ser verdadeiro e ter acontecido, quer por não poder ser verificado. Correto. A única coisa que as pessoas precisam de saber é que se o Dr. Nuno Melo diz, e uma pessoa olha para ele, para aquele carisma, para aquela beleza, para aquele cabelo, para tudo, aquele sorriso, tem de acreditar. Porque ele é uma pessoa credível. E a história foi a seguinte. Então diga lá. Nessa escola indeterminada do Porto, um grupo de crianças estava a ter as suas aulas de educação física, a sua aula de educação física, provavelmente estavam a jogar badminton ou a fazer o teste de Cooper. Sim. Ou pronto, estavam em plena Sim, aula. Estavam os meninos nas argolas, Sim. As meninas a saltar à corda. Os meninos a fazer bullying sobre os meninos que não têm tanto jeito para jogar à bola. O normal que se passa em aulas de educação física. Sim. Ou a chutarem com muita força contra os meninos mais anafados, não é? Sim. Estava normal. Algumas meninas com menstruação, não é? Correto. Sim. Que estavam na bancada. Na bancada. Então estava tudo a correr bem, um dia perfeito, numa escola normal do Porto. Estava sol nesse dia, acho eu. Sim. Foram interromper a aula, alguém chegou lá e disse à aula, parou tudo. Sim. Acabou com isto, vamos ali para dentro para uma sala. Sim. Vamos. E essa pessoa acho que trazia um mostruário, não era? Sim. Vinha com um daqueles carrinhos que se passa no hospital, não é? Com as refeições, mas estava tapado. Quase como se fosse para revelar uma maquete, não é? Exatamente, sim. Foi chamar os miúdos, que estavam todos a divertir-se em educação física. E eles, mas o que é que se passou? O que é que se passou? Foram para uma sala. E tudo vestido de branquinho. Atenção, há que dizê-lo, se era educação física, estavam de t-shirt branca, calçãozinho branco e com aquela sapatilha branca. Sim, que é assim que se usa, não é? Isso é de uma escola de Porto, a reação deles provavelmente foi vou ali fazer o quê? Estás-te a passar, estás todo cego. Sim. Oi, filhinho, vamos agora. Oi, está tudo cego e agora vou aturar este lugar. Estás-te a passar, o cara. Pronto, deve ter sido esta a reação, nessa escola do Porto, uma reação normal. E então, eles... Foram para a sala. Foram para a sala, todos vestidos de branco, e com os seus bonés, que as crianças usam no Porto, não é? De super dragões. Estava lá um indivíduo, de um aspecto hippie. O Dr. Nuno Melo não descreve, mas eu na minha cabeça ele tem um cabelo comprido cor-de-rosa. Com rastas? Com rastas.
óculos. Tem aquelas penas penduradas no cabelo também, não é? Sim, tem um daqueles chapéus de chefe índio. Essas pessoas nem sequer sabem o ofensivo que são, não é? Sim. Sim, estava a usar um chapéu desses, porque acha-se um xamã. Estava de top, sim, com a barriga à mostra. E o top dizia, toma ayahuasca. Sim. Consome ayahuasca. De mini saia e com botas de cabedal até ao joelho. Era assim que estava vestido esse indivíduo. E ele disse, meus meninos... Eu interrompi a vossa aula de educação física. Ele disse meus meninos, muito provavelmente. Sim, não, com disse... X, meus meninos. Meninos, pois. Sim. Não vos vou definir, tipo, por nada, ok? Sim, eu não, tipo... com a droga nem conseguia falar bem. Ele chegou lá e disse assim... Não, e depois, aliás, ele acho que começou a falar assim... E ele disse... Desculpem, e tirou um dildo que tinha... Estava alojado na sua garganta. Estava entre os dentes. Tirou um dildo, tinha 42 centímetros, esse dildo. Sim, tipo espada do Fakir, não é? Sim. Ele chegou lá e disse... E os miúdos... Olha-me este... Oi, cavarra aqui... Porque uma das crianças era o Dr. Fernando Rocha. Ele voltou à escola, não é? Ok. E então ele... Otón! Pronto. Sim. Começaram... Otón, olha-me este... Sim. E então ele começou... Meus meninos, eu estou aqui para vos ensinar uma coisa muito especial. Muito especial que eu vos estou para ensinar aqui. Ele vinha de Lisboa? Ele vinha de Lisboa, claro. Que é para ainda ser mais ofensivo para as crianças do Porto. Sim. Muito especial que se passa aqui. Então, o que se passa é o seguinte. Há 67 tipos de sexualidade. Uau. E os miúdos... Ei... Oi, eu só conheço por detrás. É a canzana e não sei mais. Mas explique lá melhor isso. Porque os miúdos, não é? São assim, são inocentes. Claro. Ouvem falar de sexo e é logo. É a canzana. E pronto. E eles viraram-se logo de... Convém dizer... Márcio, vê se aprendes alguma coisa. Mas convém recontextualizar a história. Porque tudo isto que nós estamos a dizer é como nós imaginamos que as coisas se passaram. Mas a questão dos 67 tipos de sexualidade vem mencionado no tweet do Dr. Nuno Melo. Sim, até agora, tudo o que se passou no tweet do Dr. Nuno Melo foi ele mencionar que alguém veio falar de 67 tipos de sexualidade e mais. E mais. Ele disse, há 67. E os miúdos ficaram curiosos. Diga lá mais. Eu só conheço poucas. Eu conheço algumas da internet. Mas explico lá. Mas nem sempre tem internet. Eu vivo em Rio Tinto. O sotaque deles até ficou mais ligeiro. Sim, ficou. Não é? Porque à medida que o marxismo cultural vai invadindo aqueles mentes rudes do norte, o sotaque também vai se diluindo. Vai-se diluindo. Sim. E então eles começaram já a falar mais... explique lá, diga lá isso. Então é assim, há 67 tipos de sexualidade, como eu já disse, entre os quais... Há 67 tipos de sexualidade. Ele disse assim, sexualidade. Assim. Ele ou ela, não sabemos o género com quem ou eles. Pessoa, sim, ou eles, que se identificava, sim. Mas ele diz assim, sexualidade... E os miúdos não estavam a perceber, mas estavam curiosos. E ele então começou a escrever no quadro. 67, uma tabela, homens, mulher, animais e principalmente a que chocou mais... Foi logo a terceira, não é? Não, é homens, mulher, homem com homem, homem com mulher, homem com mulheres, mulheres com mulheres, homens com os homens... Homem com gaivota, homem com... mulher com camelo. Começou a elencar vários tipos de sexualidade até que chegou àquela que chocou mais o Dr. Nuno Melo, que é a sexualidade com objetos inanimados. E o Dr. Nuno Melo disse, eu não admito. Essa parte eu não... E eles incluíram no tweet dele. Disse 67 tipos de sexualidade, incluindo com objetos inanimados. E o Dr. Nuno Melo, isso é que eu não admito. Sim. É o limite. Sim. Porque é um homem que já se vê obrigado a lidar com tanta coisa. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não é? O tipo de coisa que ele provavelmente... Que ele abomina. Que ele abomina e que ele deve ter dito. Se um homem pode casar com um homem, o que é que me impede a mim de me casar com um cão? Sim, ou com uma secretária. Pois. E secretária, o objeto móvel. O objeto, não é? sim. Porque a questão... Ou mesmo com a pessoa, não é? Porque é nojento. Porquê é que o doutor acha que essa questão dos objetos inanimados o afetou tanto? Eu não sei e sei.
porque, como sabe, para estudar a psique do Dr. Nuno Melo é algo muito complexo. Pois. Esta é a parte agri da história, não é? É. Aqui é a parte doce. Certo. E o Dr. Nuno Melo tem algumas histórias, pronto, menos próprias. Ele não tem culpa, são involuntárias, que lhe aconteceram no Parlamento Europeu com objetos inanimados. Acha que podemos revelar alguma? Doutor, acho que é importante para as pessoas saberem o que é que está por trás desta história. Sim. Ora bem. Porque a questão é que dizem que ele passa muito tempo nos gabinetes sem trabalhar, não é? Sim. E então é assim. Acho que foi no segundo dia ou terceiro. Não, foi ao fim da primeira semana. O Dr. Nuno Melo, na primeira vez que foi eleito eurodeputado, não apareceu na primeira semana porque ele disse que o GPS dele estava variado e não sabia o caminho para lá. Apareceu na segunda-feira seguinte, uma semana depois. E então, na altura, o Dr. Schäuble ainda usava bengala. E o Dr. Nuno Melo... Sim, o Dr. Schäuble usava bengala e ainda não tinha levado o tiro que o pôs na cadeira de rodas. Certo. Só tinha levado com a palada na cabeça. Exatamente. E então, o Dr. Nuno Melo entrou no Parlamento Europeu e começa a olhar de lado. Ele começou-lhe a cheirar mal porque tinha lá o pessoal dos verdes. E ele, sem olhar, porque há ali uma zona, sabe que tem ali uma zona, sobretudo dos deputados mais velhinhos, eles ficam sempre na primeira fila. E alguns babam-se muito, sabe? Porque, pronto, estão ali a acabar, vieram ali ter a sua reforma. E cria-se ali, na zona de entrada para a ala do Dr. Nuno Melo, uma poça. Mas as pessoas já sabem que têm de saltar. Normalmente até metem um triângulozinho a dizer piso escorregadio, que é da baba dos eurodeputados mais velhinhos. E o Dr. Nuno Melo ainda estava a olhar para os verdes, ainda com o cheiro. Escorrega. E quando escorrega, faz um voo picado e vai em direção ao Dr. Schäuble. O Dr. Schäuble, sem querer, por reação, levanta a bengala e o Dr. Nuno Melo abocanha, qual faquir, metade da bengala do Dr. Schäuble. Foi quase empalado pela boca. Foi empalado. Foi a primeira experiência com um objeto inanimado que o Dr. Nuno Melo teve. A partir daí, o Dr. Nuno Melo, pronto, isto não se sabe, mas quando passava nos corredores chamava-lhe garganta funda. Pois. Vai-me buscar um café. Hã? Olha, tem aqui uns cheiros para guardar. Abre aí a boca. Tudo assim. O Dr. Nuno Melo passou os primeiros meses, foi por isso que ele faltou muitas vezes. A primeira vez não é porque ele não gostava de trabalhar, é porque ele tinha muita vergonha. Sim. Não gostava de ser considerado o garganta funda. E depois há uma questão, não é? Que como ele passa muito tempo no gabinete sem fazer nada, as pessoas começam a criar relações emocionais com os objetos. Como o Dr. Tom Hanks, quando ficou na ilha, no náufrago, ele também se apaixonou pela bola de vôlei. Sim, sim. O Dr. Wilson. O Dr. Wilson não aparece no filme, mas há ali uma parte que ele tenta usar o buraquinho para encher a bola. Sim, sim. Ele tenta usar isso para ter relações sexuais com o Dr. Wilson. Não Sim. consegue, porque é muito pequenino. Sim. Tinha de ter um pênis agulha para aquilo funcionar. Mas as pessoas criam essa ligação emocional. E o Dr. Nuno Melo, se calhar, não sei, pode ter-se apaixonado por um agrafador e o agrafador pode não ter querido nada com ele, não é? Porque é essa questão dos objetos inanimados. Porque uma pessoa, ok, pode ter relações sexuais com um objeto inanimado. Sim. Mas é uma relação unidirecional, porque o objeto inanimado nunca vai... Eu sei disso. Um objeto inanimado nunca vai dizer ama-te de volta. Certo. É sempre uma relação, ok, uma pessoa pode fazer aquilo que quiser com um objeto inanimado, mas será sempre não consentido. E, obviamente, o Dr. Nuno Melo nunca viveu em Bruxelas. Para quê, pois. Não é? É quase como ter uma casa de férias, como só se lá vai de quando a quando, não se precisa. E então a família dele está toda cá. Mas ele tem necessidades emocionais. Agora, ele sabe que, às vezes, ter uma amante ou outra pode causar algumas agruras. Sim. E criar uma relação com um objeto inanimado tem essa questão. Não há reciprocidade, é verdade, mas também não há cá de depois ir meter a boca na botija. E também outra coisa, que é, não sei se sabe, a maior parte dos agrafadores e sobretudo aquela coisa dos furadores, sim, são todos de metal em Bruxelas. Pois. E às vezes em Bruxelas faz muito calor. E circulou lá uma petição qualquer já não me lembro de que país é que era, que eles criaram uma espécie de ar-condicionados, mas era um micro-ar-condicionado só para certas partes do corpo. Porque eles defendiam que se uma pessoa refrigerar, pode gastar menos energia, mas se refrigerar uma parte específica do corpo, todo o resto do corpo refrigera. E então eles criaram mini ar-condicionados para as partes genitais, porque são as partes que acumulam mais calor
E então eles deram aos deputados cada um mini ar-condicionado para eles usarem no gabinete e pronto. Mas disse também, têm de usar, é melhor usarem isso, pelo menos todos nus, da parte para baixo. Ora, o Dr. Nuno Melo usou o ar-condicionado. Acoplou. Que perigo. Acoplou, é verdade. Porque a partir do momento em que uma pessoa conhece isso, depois não quer outra coisa. E ele percebeu. É verdade, eu consigo descer a minha temperatura corporal se refrigerar o meu pénis. Ora, eles disseram, ok, isto só vai estar aqui uma semana, quem quiser investir, será que a União Europeia quer investir em mini ares condicionados de pénis? Pois. E a União Europeia não quis. E o Dr. Nuno Melo olhou então para o agrafador e para o furador, que eram de metal. Pois. E começou a cutucar, sabe? Porque eles ficam muito frios. O Dr. Nuno Melo pedia à secretária, olha, ponha-me ali o agrafador no congelador, um bocadinho. E ela pensava, olha, está a ficar xé-xé. E ele sabia o que queria fazer. É claro que ele não ia dizer à secretária, olha, daqui a pouco vou afagar o meu melinho com um agrafador. Sim, não pode ser assim muito não direto. Pode ser tão baixo. Porque a secretária vai dizer, então, como é que é isso? Então, o senhor agora, só porque tem o ar-condicionado, já não me assedia a mim? Pois, é isso. Não é? A secretária, estamos a falar da secretária, não da pessoa, da secretária mesmo objeto. E então, o Dr. Nuno Melo, como sabe, alguns congeladores não são no frost e criam algum gelo. E o Dr. Nuno Melo não reparou e meteu o agrafador junto ao seu pénis magistral e ficou... Sabe que o gelo cola às vezes. Pois. Andou 3 dias com o agrafador junto do pénis. Sabe? Pois. Daí ele, quando tinha trocos no bolso, parecia uma manada de vacas a chegar ao Parlamento Europeu. Sabe que aquilo chocalhava tudo. Pois. E as pessoas começaram a pensar... Se calhar o Dr. Nuno Melo tem uma prótese. Doutor, eu quando andei na escola nunca interromperam nenhuma aula minha para me ensinar sexualidade com objetos inanimados. Mas, fazendo advogado do diabo, qual é o mal de uma criança chegar a casa e disser aos pais, papá, olha, eu aprendi na escola que não há problema nenhum de eu fazer sexo com uma almofada enquanto lambo um termoventilador. Qual é o mal disso, doutor? O senhor já revelou também que costumava ter relações com peluche. Exatamente. Certo? Recorda-se disso? Sim, era a tartaruga ninja, a roxa. Ok. Porque uma coisa é, enquanto se faz com objetos inanimados, pelo menos não se entra numa via de pecado. Sim. E lá está, se as crianças... Isso não tem de chocar o Dr. Nuno Melo. Quer dizer, se calhar o medo dele é a criança diz isso aos pais, e os pais dizem, muito bem, parabéns, ainda bem que o menino se está a empenhar na escola, etc, etc. Sim. Mas depois podem ficar com ideias. E a mãe pode ficar, okay. Se calhar vou envolver a minha bimbi na relação, não é? Ela gosto tanto de fazer coisas com ela, se calhar vou fazer uma ménage à trois com a minha bimbi e o meu marido. E o marido, isso pode constranger. Há homens que ainda não estão preparados para essa abertura sexual. Sim. E se calhar o Dr. Nuno Melo é esse medo que tem, que a esposa dele ouça e queira trazer a bimbi para a cama, não é? Pode ser. Ou pode dizer, o Dr. Nuno Melo vem, sabe que muitas vezes ele chega à casa, ele é um animal de testosterona, e ele chega à casa e diz só para a esposa, vá para ali. E ela já sabe para que é. E ela pode haver um dia que diz, não, nem pensar que eu tenho a máquina a centrifugar. Pois. Ou a bimbi também pode servir para isso. Senta-se em cima da bimbi. E o Dr. Nuno Melo tem medo disso. Se calhar tem medo de ser trocado por um objeto. Daí essa insegurança dele. Pode acontecer isso. Que ele, no fundo, ele tem aquele aspecto todo confiante e maravilhoso de se olhar ao espelho e dizer não há ser mais belo do que este. Que é um facto. Eu gosto de ver. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de olhar para o Dr. Nuno Melo, gosto de ver o que está ali. E ele pode transpirar essa confiança para as pessoas, mas no fundo ser inseguro e ter medo de ser trocado por uma mangueira do quintal. Sim, não é? Por uma mangueira. Ou pelo chuveiro. Sim, ou mesmo pelo aspirador. Ou por um aspirador, porque lá está, um aspirador tem uma capacidade de sucção que um ser humano não tem. Por mais que tente. Eu já tentei, porque eu não tenho aspirador em casa e quando está muito sujo eu tento ir lá, mas não é impossível. É impossível. Não é possível um humano competir com o aspirador, é isso? Dá para aspirar um bocadinho, é aspirar, cuspir, mas demora muito tempo, não dá. Mas a questão aqui é que o Dr. Nuno Melo, depois, perante esta situação, esta história que ele contou e que nós relatámos e que obviamente que é verdade, não é? Porque o Dr. Nuno Melo não ia fazer um tweet uma coisa que não era verdade. E mesmo que não seja verdade, a partir do momento em que ele diz,
É como se fosse verdade. E isto foi o que interessa é discutir aquilo que ele diz, não de onde vem. Isso foi o que ele disse, porque depois a polémica, ele foi pressionado por toda a gente, foi completamente linchado neste ambiente irrespirável das redes sociais em que um político já não pode contar histórias não verificadas à vontade. E, por exemplo, o Dr. Daniel Oliveira fez-lhe um bullying tremendo a perguntar-lhe qual era a escola onde aquilo tinha acontecido. Ao que ele respondeu, isto é a esquerda? Isto é que é a esquerda que nós... Isto é a esquerda terrível que nós temos. Prefere discutir se esta história aconteceu ou não, em vez de discutir esta questão. Que tema genial, não é, doutor? Eu acho muito bem. Porque isto sim é fazer política. Um político limitado discute coisas que aconteceram de certeza. Um político como o doutor Nuno Melo discute coisas. O doutor Nuno Melo é ilimitado, porque os políticos... Quando se limitam só à realidade. O Dr. Nuno Melo é ilimitado porque ele tanto fala da realidade pouco, não é? Lá está, tem limitações a falar de realidade, mas tem ilimitações quando se trata de falar da irrealidade. Sim. Isso é o que o torna um político espetacular. Porque isto é genial. Porque, imagine, chega a um debate político. E o adversário está lá a falar das coisas dele, política, blá, 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 blá. Sim, blá, do blá. déficit, essas coisas. E chega o Dr. Nuno Melo, ok, isso da economia é muito giro, mas eu não... Porque o Dr. Nuno Melo ele usou uma expressão muito interessante, que é, virou-se para o Dr. Daniel Oliveira e disse, ok, muito bem, a esquerda não quer saber, não sei o quê, o que importa discutir aqui é que, tendo acontecido, esta situação é grave ou não. Não importa que tenha acontecido. Ou seja, tendo acontecido, o que é que o Dr. Nuno Melo tem a dizer sobre o facto de andarem a dizer que ele teve relações sexuais com um polvo? Não é? Certo. Isto, praticamente, pode acontecer, chegarmos ao caso, num debate, como eu estava a dizer... Um político está a falar das coisas dele e o adversário diz, ok, isso é muito bonito, mas tendo acontecido, o que é que o senhor tem a dizer do facto do senhor ter tido relações sexuais com um periquito? E ele fica, mas eu não tive relações sexuais com um periquito, é impossível. Não, calma, isso não interessa. O que interessa é discutirmos a questão de se o senhor tivesse tido relações sexuais com um periquito, que consequências é que deveria ter para a sua carreira? Pois. O que interessa é colocar na cabeça das pessoas mas eu não tive, ideias. Mas eu não tive, mas é impossível, a placa de periquito é pequenina, blá blá, é impossível, logisticamente os periquitos não têm esse tipo de abertura. Ok, mas a questão está lá na cabeça das pessoas. Sim, o que interessa é colocar essa questão na cabeça. E o Dr. Nuno Melo teve esse golpe genial de dizer, tendo acontecido, é muito grave isto. É. Se não aconteceu, ótimo, mas tendo acontecido, é grave. Se calhar não aconteceu, porque ele nem sequer sabe em que escola é que isso aconteceu, mas... O Dr. Nuno Melo preparou-se para um tema. Leu um blog e preparou-se para um tema, que era para falar de sexo com objetos inanimados. Sim. Agora, como é que ele lança esse debate? É criando credibilidade. É criando uma história em redor disso. É assim que nascem as grandes narrativas. A Ilíada, a Odisseia e o Twitter do Dr. Nuno Melo. E ele então pensou, ok, tenho de colocar isto num contexto. Uma escola. Ele, no fundo, foi o Dr. César Mourão dos políticos. Dê-me aí uma escola. Uma localidade. Porto. Ok. Sítio. Escola. Tá. Objetos inanimados já tenho. O escardalho. Tá. Ok. Fim. Tipo de sexualidade. Pessoas, animais, objetos. Pronto. E ficou definida a história. É assim, ele faz improv político. Ele é um improvisador. E depois houve, por exemplo, um cidadão anónimo, o Dr. Tiago André Alves, que o questionou o Dr. Nuno Melo. Que horror. Questionou sobre, ok, mas diga lá em que escola é que isso aconteceu. Horrível. Um cidadão tem de aprender que não pode pedir explicações a um político. Nunca. Muito menos, como ele o fez, tratá-lo por tu. Já viu, doutor? O sofrimento do Dr. Nuno Melo de ser ouvido, ser tratado por tu, por uma pessoa irrelevante. Lembra-se o que é que lhe acontecia sempre que alguém o tratava por tu? Pois. Nem o doutor o trata por tu. Nunca. Quanto mais o Tiago André Alves. E depois o Dr. Nuno Melo deu uma resposta brilhante a este cidadão anónimo, que disse, o senhor, pela sua cara, nota-se que não gosta de fazer nenhum, não gosta de trabalhar. E clássico. Tem ar de proletário que tem a mania que é patrão. Sim, um clássico. Doutor, no fundo é análise facial Sim, o doutor, cidadãos. É uma espécie frenologista, não é? Pelo formato da sua cabeça, o senhor não gosta, é um preguiçoso de primeira. Sim.
Excelente. Mas é uma competência que dá jeito a políticos, não é? O doutor está em campanha, está a ver, está aquele cidadão, faz-lhe o scan facial, ok, cara de proletário, não vale a pena. Mas é assim que funciona o marketing político, eu olho para as pessoas não como indivíduos, mas como personas. E as personas é um tipo de pessoa que me pode ajudar ou não nas sondagens. E então, está ali um velhote, está com cara irritado, vai-me perguntar por pensões. Não vou cumprimentá-lo. Está ali uma senhora que tem um bebê e, pelos vistos, o bebê não comeu há pouco tempo, não me vai vomitar em cima. Vou-lhe dar um beijinho. Mas aí o Dr. Nuno Melo se calhar cedeu-se ao revelar esse algoritmo politicamente. Porque, imagina, o Dr. Tiago André Alves agora vai saber que tem cara de proletário e se calhar vai arranjar uma fotografia no Twitter em que não esteja de boné, sim, em que tenha... Uma fotografia de LinkedIn? Sim. E aí pode enganar o Dr. Nuno Melo. Sim. E pode enganar o Dr. Nuno Melo a dar-lhe explicações. Não é? O Dr. Nuno Melo viu logo pela fotografia que era um cidadão a quem não valia a pena dar explicações. Agora, se ele sabe que quando ele vê pessoas de fato, ele olha duas vezes. E vê depois a marca do fato e vê se a pessoa merece que ele fale ou não. Se calhar vale a pena fazer networking com esta pessoa. É isso. Mais recentemente, o Dr. Nuno Melo resolveu atacar uma deputada, que penso eu que era a doutora Isabel Moreira, porque foi para a escola falar sobre igualdade de género com crianças. Ao que algumas pessoas, alguns cidadãos anónimos, também com a sua má educação típica... Má fé, contrapuseram a participações do Dr. Nuno Melo em escolas também, em que foi falar sobre temas a crianças em escolas. Lá está. Mas uma coisa, e o Dr. Nuno Melo aí tem toda a razão, uma coisa é a doutora Isabel Moreira, que pelos vistos tem competências pedagógicas para ensinar coisas às pessoas, consegue meter coisas na cabeça das pessoas. O Dr. Nuno Melo sabe que quando vai às escolas é inócuo. Aquilo que ele vai dizer, as pessoas não vão reter e, portanto, ele pode ir as vezes que quiser às escolas, as pessoas nunca vão aprender nada com ele, porque para isso ele precisava de saber muitas coisas. O Dr. Nuno Melo, ele lá está, ele vai dizer coisas às crianças e as crianças, em princípio, vão fazer o contrário, não é? Porque as crianças têm aquela coisa de, está aqui um adulto sério e com bons princípios, eu vou fazer o contrário. O Dr. Nuno Melo podia ir para as escolas vestido de calções, de t-shirt às riscas, com um boné, com uma mochila da Hello Kitty. Metia as faces rosadas, como o Dr. Herman. Sim, ia como tipo o Dr. Tonecas. E chegava lá às escolas, como é que é, meu pessoal? Drogas, está-se bem. E os putos iam ficar. Não, se este aqui está a dizer pelo consumir drogas... Sim. Se calhar eu não vou consumir drogas. E porquê é que ele tem um agrafador pendurado fora dos calções? Porquê a sair de fora dos calções? Coisa estranha. Que idiota. Não, nem quero ver mais drogas na minha vida, não quero ficar assim. O Dr. Nuno Melo podia fazer essas formações. Ser ele assumir-se como formador de marxismo cultural. Podia ser. Isso podia fazer com que as crianças deixassem de ser homossexuais, por exemplo, e passassem a fazer mais bullying. Porque, pelos vistos, é isso que ele quer. Quando o facto de ele ser tão contra a educação para a cidadania é porque, e o doutor fala muito disso na sua revista, é porque pretende incentivar o maior mecanismo de aprendizagem que existe, que é o bullying. Certo. Que as pessoas não criarem complexidade na escola. As crianças são pessoas simples que precisam de ideias simples. Correto? Sim. E, portanto, temos de ter mecanismos para as crianças continuarem simples. Elas têm, tenho aqui um sentimento complexo dentro de mim, eu não sinto aquilo que sou. Tem de haver uma matilha de pessoas que diz, não, pare de pensar coisas complexas. Você é feio, gordo, mau, burro, cheira mal, tem os dentes encavalitados. Essa coisa. Sim, isso é que é ajudar as pessoas. É óbvio. Feedback para as pessoas mudarem. O senhor tem cara de parvo. Sim. A criança chega à casa e, ok, tem de mudar esta cara, não é? Certo. Ou pelo menos vai trabalhar no verão para fazer uma operação plástica. Por exemplo. Ou mandar assim com a cara contra a parede várias vezes para mudar as expressões. Sim. É feedback que é importante. E o bullying... O bullying, por exemplo, imagina, aparece uma criança esquisita na escola. Cabe aos alunos normais, os mais fortes, tratarem-na mal até ela deixar de ser esquisita. E se ela quiser continuar a ser esquisita, pelo menos disfarce, que vá para dentro de um armário ser esquisita. É isso. E que do lado de fora seja normal. Correto. E isto é que é importante e por isso é que é perigoso a educação para a cidadania, porque pode ensinar às crianças que o bullying é errado e que têm de aceitar a diferença, e que têm de aceitar as pessoas esquisitas e têm de aceitar sexo com objetos inanimados. É. E é isso que eu falo na minha revista também, curiosamente. É por isso que eu acho que sou o Dr. Nostradamus, da atualidade, porque tem um artigo de uma carta que enviei ao Dr. Nuno Melo. O doutor parece que adivinhou. Quando ele começou a dizer coisas estranhas.
Sim, o doutor contou, no fundo, relatou um sonho que teve com o doutor Nuno Melo, em que ele tem um meltdown nas redes sociais. Um meltdown? Um meltdown, e a alma dele começa a sair da cabeça. Uhum. E o doutor tem de resolver esse problema, com a ajuda do doutor Jesus Cristo, que também entra nessa história, e que tem um desenho bastante ilustrativo nessa história. Da forma Melo, como eu... que é um desenho horrível, que o doutor... Mas foi a única forma que eu arranjei. Nesse sonho. Sim, foi no sonho, mas o desenho está horrível, doutor. Tá. O doutor não pôde fazer nada para evitar que esse desenho saísse. Correto. Porque não estava à espera que isso acontecesse. Mas é horrível. É horrível. Tem o doutor Nuno Melo e... Sim, quando comprarem a revista e virem esse desenho, tapem, ok? Com uma folha, não fiquem a olhar para esse desenho, que é nojento, no mínimo. E se depois disso não quiserem comprar a revista, não sei como é que podemos convencer melhor as pessoas, porque a revista conseguiu prever o feito... Conseguiu prever setembro, quando foi escrito em agosto, já viu? Sim, conseguiu prever o acontecimento mais importante a acontecer no mês de setembro. Incrível. Um acontecimento importantíssimo. É. Está a ver? Foi fácil fazer este programa. Programa especial. Sim. Tá. Então, despeça-se das pessoas. Relembra às pessoas como é que elas podem comprar a minha revista. Já não vamos fazer nem recomendação cultural, nem coisas que devemos evitar? Não. Nem pensar. Eu pensava que o doutor ia falar de calças bege e cá aqui e o Avante. Ainda? Já passou. Já foi há uma semana. Pronto, acho que houve muitas pessoas que ficaram doentes no Avante com comunismo. Olha, está a ver? Só de falar disso até espirrei. Pois. Mas não está doente, não é comunismo. Não, nunca. Antes Covid. Também começa por CO, mas... Sim, mas é melhor. Faz menos mal à saúde. Tá? Despeça-se das pessoas, então. Diga como é que as pessoas podem comprar ainda a minha revista e despeça-se das pessoas. A revista do Doutor, número 2, Le Docteur, com ilustrações incríveis. Le Docteur. Sim. Sim, a revista com ilustrações incríveis da doutora Gui Castro Felga. Mais ou menos. Do doutor Jovem Conservador de Direita. Incrível. Textos meus, textos de outras pessoas. Não, por acaso nesta edição não tem textos de outras pessoas. Não cabia. Mas tem anúncios, tem classificados, que podem ajudar as pessoas também a procurarem coisas que queiram e que estejam lá. Portanto, poderão fazê-lo enviando e-mail para reservas, arroba sim, pode ser. Jovem Conservador de Direita. Jovem Conservador. Conservador de Direita. .pt. Pronto. E não digam que não vão daqui. Isto já é uma criança. Pois, já curada do marxismo cultural. Jovem Conservador de Direita. Podcast.